Olá pessoal, eu sou Adriana Alves, sou terapeuta quântica. Estou aqui para conversar com vocês sobre assuntos que vão ajudar vocês na expansão da consciência, no autoconhecimento. Bom, hoje eu estou aqui com esse livro que chama-se Um Curso em Amor. É um livro que está esgotado, a autora é Joan Gattuso. É um livro que eu gosto muito e queria ler um trechinho para vocês, depois a gente vai conversar. Então ela diz assim: o mundo que vemos se baseia no fato de percebermos o verdadeiro mundo como um mundo físico ou espiritual. Quando escolhemos o físico, nunca podemos deixar de ver o corpo como nossa realidade. Quando escolhemos o espiritual, o céu se inclina para nos abençoar. Vemos então realmente o mundo físico através dos olhos do espírito. Nesse estado, podemos começar a entrar em harmonia com o nosso verdadeiro eu. Quando atingimos individualmente essa harmonia, somos capazes de ver a vida como um todo, a partir desse ponto de vista superior, e compreender que somos, acima de tudo, seres espirituais, vivendo uma experiência humana, em vez de seres humanos que ocasionalmente vivem uma experiência espiritual. Bom, depois tem mais uma coisinha que eu vou terminar de ler que é interessante, que ela dá algumas dicas também, mas isso aí já dá pra gente conversar bastante, né? Bom, primeiro de tudo, nós vivemos num mundo em que o espiritual é praticamente ignorado, né? Você só tem a parte espiritual quando você vai na igreja, quando você faz a primeira comunhão, ou quando você faz um batizado, ou um casamento, alguns períodos da vida, assim. E fora isso, o espiritual é absolutamente ignorado. É claro que tem pessoas que têm uma religião, que vão à igreja e tudo bem, mas assim, aqui ela fala sobre nós sermos seres espirituais vivendo uma experiência física, sendo que nós aprendemos que nós somos seres físicos que de vez em quando vivemos experiências espirituais, né? Bom, você mudando essa perspectiva de visão de mundo, a sua vida muda completamente, né? Por quê? Porque a sua consciência se expande. E aí você deixa de sofrer tanto assim. Porque você passa a entender que tudo é uma experiência. E por ser uma experiência é passageiro. Porque você é um ser espiritual e um ser eterno. E aquilo que você está passando, que seja uma dificuldade, um desemprego, uma dor, um relacionamento, alguma coisa que esteja te desequilibrando, aquilo é passageiro, porque você permanece. E a sua vida é como se fosse um grande trem, assim, sabe? Que você entra, passa algumas estações, depois você sai, vai viver algumas experiências, aí você entra de novo. Então você vai mudando de estações, né? E a vida é cheia de ciclos, então é muito importante a gente saber viver os ciclos também, né? Quando a gente fica apegado às coisas, às pessoas, é porque a gente se identificou com aquilo, porque a gente acha que aquilo é a verdade. E a gente esquece, que a gente, na verdade, é um ser espiritual vivendo uma experiência. Quando você lembra disso, quando você passa a pensar dessa maneira, a sua perspectiva de vida muda de uma forma tão transformadora que as coisas começam a não te abalar tanto assim. Por quê? Porque você passa por um processo de desidentificação. Eu vou explicar mais ou menos o que é isso. Quando você se identifica com alguma coisa, a sua mente acha que aquilo é real. É como se você estivesse assistindo um filme no cinema, então as luzes estão todas apagadas, e você fica ali completamente concentrado no filme, e você chega a chorar, você chega a ter palpitação conforme a história, porque você fica completamente hipnotizado pelaquela história, né? Então é mais ou menos isso, você tá vivendo a vida hipnotizado de que aquela vida é real. E na verdade aquela vida é uma experiência, aquilo é uma experiência. E a partir do momento que você muda a sua perspectiva de ver a vida, você se desapega um pouco. Então você passa a entender que você não é exatamente mãe. Você é um ser espiritual vivendo uma experiência de ser mãe. Que você não é exatamente esposa, que você é um ser espiritual vivendo uma experiência de ser esposa.
E fica muito mais fácil porque você se conecta com a sua essência. E quando você se conecta com a sua essência, você recebe uma força, uma luz tão grande, porque tudo é sintonia, né, gente? No momento que você sintoniza com aquilo, com o seu Deus interno, com o seu Cristo interno, com o seu eu superior, tem tantos nomes que vocês quiserem dar, é uma experiência muito bonita. Mas como que você vai fazer isso, né? Você vai ter que ir pra igreja, você vai ter que fazer oração, você vai ter que fazer meditação, você vai ter que ler um livro, enfim. Existem várias formas, todas essas formas que eu falei aqui são válidas. Você pode ter uma experiência espiritual na igreja. Você pode ter uma experiência espiritual numa meditação. Você pode ter uma experiência espiritual andando na rua. Eu já tive. Só que o mais importante é você manter essa experiência. O mais importante é você manter essa consciência de que você é um ser de luz. Eu achei que o vídeo não estava gravando. Deu desespero agora. Ai, aqui a câmera é nova, mas tudo bem. Tá gravando, ótimo. Então, vamos lá, voltando aqui. Então, você passa a ter essa conexão com o seu Cristo, né, com o seu eu superior, 24 horas por dia, ou o maior tempo possível do seu dia. Quanto maior a conexão, quanto maior o tempo, quanto maior os períodos, mais consciente você vai estar, mais presente você vai estar. E mais desconectado das experiências físicas você vai estar. Então, assim, é um pouco difícil de explicar para vocês, mas eu vou tentar. Você vive a vida, mas a vida não toma conta de você, sabe? Então, quando você tem um problema, aquele problema ele não tem a dimensão que teria se você tivesse completamente identificado com aquele problema. Quando você sofre um rompimento de um relacionamento, ou você muda de emprego, ou você tá naquela coisa de ansiedade, as coisas elas não têm tanto significado mais. Você sabe que aquilo é algo que você tem que passar e tá tudo bem. Por quê? Porque aquilo é uma experiência para você. E a tua centelha tá crescendo, a tua centelha tá experienciando. Então a sua vida passa a ser uma coleção infindável de experiências. E tudo para você passa a ser uma experiência. E na feira para você passa a ser uma experiência. E no parque para você passa a ser uma experiência. É como se você visse tudo com novos olhos. Eu vou ler aqui um pouquinho. Ela dá uma dica sobre como você se conectar com o seu eu superior, com a sua centelha. Ela diz o seguinte: quando vemos a nós mesmos e aos outros como espíritos, ocorre uma mudança radical na maneira como a gente experimenta a vida. E essa mudança é tão dramática quanto a de uma pessoa cega que volta a enxergar, que eu acabei de falar para você. Você expande a consciência de uma forma que você começa a ver a vida de um outro jeito. Uma das maneiras de iniciar essa mudança é começar delicadamente a recordar a sua verdadeira herança. Isso pode ser feito por meio de uma afirmação poderosamente repetida ao longo do dia. Uma dessas afirmações é extraída de um curso em milagres. Não sou um corpo, eu sou livre, porque eu sou como Deus me criou. Aí você pode fazer variações dessa frase, né? Outras possibilidades. Bom, não, essa frase aqui eu já preciso comentar. Vou repetir. Não sou um corpo, eu sou livre, porque eu sou como Deus me criou. Olha isso. Então, olha isso. Você entender que você não é um corpo, você não precisa mais emagrecer, porque você não é aquele corpo, você está só usando aquele corpo durante um tempo. Então, as pessoas que se aproximarem de você, elas vão se aproximar de você pela tua energia, não pelo seu corpo. Se você sabe que você não é aquele corpo, você não precisa ser escravo do corpo, né? Eu não estou dizendo para não fazer ginástica, para não fazer dieta, para não se cuidar, não é nada disso, muito pelo contrário. Mas você vai respeitar aquele corpo como o grande emissor dessa passagem que você está tendo aqui. Você vai honrar seu corpo. Chega ao ponto de você conversar com seu corpo. Corpo, o que você quer comer hoje? O Barra de Axis tem um exercício assim.
né? Corpo, o que se requer? O que se requer para que eu seja mais saudável? E o corpo responde, aí você sente vontade de comer amendoim. Você vai comer amendoim, por quê? É o que o corpo está pedindo. O corpo sabe que o amendoim tem o que você precisa naquele momento. Mas isso é muito intuitivo, é um processo de aprendizado, de treinamento que você consegue com o tempo chegar nesse ponto. Tem outros livros também do Greg Braden, depois eu posso até trazer para vocês, que ele fala a respeito disso, que as células conversam com a gente, né? Porque o corpo, ele é um ser vivo também, é como se nós estivéssemos utilizando o nosso corpo, né? Então assim, olha gente, é revolucionário, eu não sou esse corpo, eu sou livre. Quando você diz eu sou livre, o que quer dizer isso? Eu sou livre das amarras da sociedade, eu sou livre das amarras da mídia, do marketing, da moda. Eu sou livre da opinião que as pessoas têm a meu respeito. Eu sou livre. Eu não preciso. Você passa a ser uma pessoa livre. Então, você age de forma livre. Você se torna mais alegre. Vocês já viram criança? Criança, quando ela é natural, quando ela é espontânea, ela é livre, né? Ela não precisa se preocupar. Né? A criança, com o tempo, ela vai sendo moldada. O pai e a mãe falam, não pode, não faz isso, não faz aquilo. Aí a criança vai se moldando. Né? Mas eu tô falando de uma criança espontânea, no momento em que ela tá se sentindo realmente livre, né? Um bebê, né? Então, é esse sentimento que você pode adquirir a partir do momento em que você fala essa frase, todos os dias, várias vezes. Eu não sou esse corpo, eu sou livre. Eu sou o que Deus me criou, né? Aí tem mais frases que ela diz aqui. Sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Você repetir várias vezes. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. O que um ser espiritual faria a respeito dessa raiva? O que um ser espiritual faria a respeito dessa situação? O que um ser espiritual faria a respeito desse programa de televisão? O ser espiritual assistiria a esse programa? Não, então desliga a TV. O ser espiritual iria se preocupar com o que as pessoas pensam a respeito? Se alguém está te julgando? O ser espiritual iria julgar o outro? Não, então eu não vou julgar. Por quê? Porque eu sou um ser espiritual e eu estou vivendo uma experiência terrena. Eu estou vivendo uma experiência humana. Então isso aqui é só uma experiência. Então eu não preciso me identificar ao ponto de me desequilibrar, de criar ansiedades, de criar apego, de criar toda aquela gama de emoções negativas, aquela carga pesada que a gente coloca em relação à vida, em relação às pessoas, em relação ao trabalho, em relação à família, em relação à sociedade, em relação ao nosso corpo. Você se torna uma pessoa muito mais leve quando você descobre que você não é um ser físico, você é um ser espiritual vivendo uma experiência física. E essa experiência física é um presente para você. Então você vai viver essa experiência da melhor maneira possível. Eu vou viver essa vida da melhor maneira possível. Eu vou deixar coisas úteis para a sociedade, eu vou fazer coisas úteis para a sociedade. Eu vou ser útil para mim, eu vou aprender o máximo possível. Porque aqui é um grande aprendizado, né? O professor Hélio Couto fala, e os livros espíritas também comentam bastante, que tem filas de pessoas para encarnar. A fila é enorme. As pessoas estão esperando a ter oportunidade. E essa oportunidade você já tem. Então você tem que aproveitar essa oportunidade, né? Viver o agora, viver o presente, com toda alegria, com tudo que a vida te traz. E outra frase muito importante, que essa eu aprendi com o professor Horácio Frazão, que é o seguinte: você também coloca post-it na geladeira, no carro, na carteira, no celular, enfim. Isso é uma frase muito legal, que diz o seguinte: hoje eu me abro para as infinitas possibilidades que a vida me traz. Aí você pode juntar essa frase com: porque eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência física. Porque eu sou Deus em ação. Porque eu sou
Eu não sou um corpo físico, eu sou livre. Então, assim, isso é bom, gente, pra gente ressignificar a nossa existência, pra gente ressignificar o nosso apego às coisas que nos fazem sofrer. O budismo fala tanto do apego que a gente tem às coisas e que esse apego é que leva a gente ao sofrimento. E fala sobre o ego também, etc. Mas, enfim, a gente aqui não tá falando do ego, a gente tá falando sobre você se reconhecer como filho de Deus, se reconhecer como centelha divina. Então, olhar para a sua existência como eu sou uma experiência, eu vou viver essa experiência da melhor forma possível, eu vou realizar coisas, eu vou ser produtivo, eu vou fazer coisas boas, eu vou falar coisas boas, eu vou fazer pessoas felizes, né? Por quê? Porque aí sim vale a pena viver, né? Você não tá mais vivendo o papel que a sociedade mandou você fazer, ou você não está vivendo o papel que a sua família exige de você, ou que a moda, ou o corpo que alguém falou que você tinha que ter. Você não está escravo do teu corpo, né? O teu corpo e você estão em harmonia, e você se sente bem com o seu corpo. Então é uma visão muito transformadora. Eu achei esse trechinho de livro muito, muito interessante para poder passar para vocês aqui. Porque quando a gente começa a ter essa nova perspectiva, uma visão muito mais espiritualista da vida, uma visão não material da vida, as coisas ficam muito mais fáceis. Porque aí você entende, que é o que a gente fala muito na física quântica, que tudo é energia, e que tudo é átomo. Então você se preocupa muito mais com a energia, porque é através da energia que as coisas vão ser depois concretizadas. É como se você estivesse o tempo todo lidando com a semente para depois ter a colheita. E não você viver esse mundo material achando que só o que está aqui é o real. Não, não é. Tá? Mas isso tudo nasce da onde? Da sua consciência de que você é centelha divina, de que você é um ser espiritual vivendo uma existência terrena e de que você não é esse corpo. Eu não sou esse corpo, eu sou livre. Então fale isso para você várias vezes. Claro, dizendo, eu não sou esse corpo, mas eu agradeço esse corpo, do jeito que ele é. Eu me amo do jeito que eu sou, né? Mas quando você diz eu me amo, não ama seu corpo, ama a essência do que você é. E aí, quanto mais você amar essa essência, mais essa essência vai brilhar e vai se manifestar. Porque quando a gente vive na essência, a gente não tem problema. A gente passa a ter uma visão completamente diferente da realidade. Né? Tudo passa a ser uma experiência e a gente não é controlado mais pelas situações, nem pelas pessoas, nem pelas coisas, nem pelas opiniões. Por quê? Porque você é a essência. Então, eu sou o que Deus me criou. Eu sou filho de Deus, eu sou a minha centelha divina, manifestada, e aqui serei amor, serei paz, serei alegria, eu serei a essência manifestada. A essência manifestada, a gente não precisa nem falar, porque ela já é amor, tá bom? Todos nós somos feitos de amor, ok? Gratidão, gratidão, gratidão por vocês existirem. Um ótimo ano, se é que vocês acreditam que o ano também existe, né? Tá bom? Ok? Gratidão.